Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Êxodo 3, verso 8. Amados irmãos, nós vamos hoje, mais uma vez, dar continuidade ao estudo que nós começamos hoje pela manhã. Então, nós não tivemos assim tempo hábil para concluirmos. Vamos hoje avançar um pouquinho mais para nós concluirmos sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Nós então estamos pegando ali aquela terra de Canaã, que é uma figura de Cristo e da sua plenitude. Plenitude fala de uma complementariedade. A terra de Canaã é uma terra que foi separada pelo Senhor, na qual essa terra era muito rica. Essa terra é uma terra ampla, é uma terra que emana leite e mel. Nós vamos ver alguns detalhes hoje do que havia nessa terra, que fala das riquezas do nosso amado Senhor, quem Ele é, aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Cristo é em realidade espiritual, que Ele tem realmente feito seus depósitos na sua igreja, na sua noiva. São os dotes do Senhor, para que possamos então nos alegrar nele. É conhecendo o nosso amado Senhor que nós vamos amar mais, que nós vamos viver uma vida de união com Cristo, uma vida absolutamente derramada a seus pés, uma vida totalmente devotada a Ele. Então nós vamos ler aqui, irmãos, Êxodo 3, versículo 8, quando Deus está mostrando algo muito interessante para Moisés. Ele disse assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Esse daquela terra é o Egito, é o mundo, daquela terra para uma terra boa, daquela terra a uma terra boa e ampla. Queria que vocês guardassem bem essa palavra aqui, ampla. Essa terra era uma terra ampla, terra que emana leite e mel. Guarde também, leite e mel, terra ampla que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora, irmãos, em Deuteronômio capítulo 8, vamos ver o que mais tem nessa terra. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler dos versículos 7 até o versículo 10. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 7 até o versículo 10. Então a palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Aqui, irmãos, um detalhe eu quero chamar a atenção, senão depois eu vou esquecer na ministração. O Senhor é quem nos faz entrar nesta terra boa. Isso aqui, traduzido para o Novo Testamento, não é nós que vamos até o Senhor, é o Senhor que vem até nós. Ele nos conduz a essa terra boa, ampla, que emana leite e mel. Então, aqui é o Evangelho em figuras também. É Deus que nos leva para essa terra, é Deus que nos faz entrar nessa terra. E para entrar nessa terra, vocês sabem, João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim. Então, para entrar em Canaã, tem que passar o Jordão, que é morte, que é descida, para então desfrutarmos das riquezas insondáveis de Cristo que há nessa terra. Essa terra, se você estudar a terra de Canaã, pelo menos pegando o Pentateuco, você vai ser muito enriquecido, porque a terra de Canaã, o desejo do Pai era nos levar para a terra de Canaã. Ou, em outras palavras, o desejo do nosso Deus e Pai é nos levar para Cristo. Todo que o Pai me dá, disse o nosso Senhor, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora de Cristo, ou desta terra. Então, compreendendo, irmãos? Então, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Vamos agora observar o que tem nesta terra, que nós vamos analisar
versículos relacionados à pessoa de Cristo. Terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada. Todos esses ingredientes aqui falam de Cristo, irmãos. Cevada, terra de, observe aqui, de mananciais profundos que saem, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, porque Cristo é o pão da vida, e é o pão nosso, Ele é o nosso pão de cada dia, e não tem escassez em Cristo, porque este pão é um pão divino, um pão infinito, um pão que satisfaz a nossa fome de significado. Irmãos, é precioso demais, demais. Pão sem escassez, e nada te faltará nela. Você lê, por exemplo, o Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que lindo é isso, irmãos. Olha que privilégio nós temos em Cristo Jesus. Então, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Tudo isso fala de Cristo. Versículo 10: comerás e te fartarás. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em João 6, a partir do versículo 55 e em diante: eu sou o pão da vida, quem comer da minha carne viverá eternamente, quem beber do meu sangue, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, isso aqui é maravilhoso demais. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Está vendo, irmãos? Então vamos ter uma breve palavra de oração, buscando a direção do Senhor para este tempo de reflexão. Pai, somos gratos ao Senhor, porque podemos, ó Pai, estar diante do Senhor, e o grande anseio do nosso coração é ouvir a Tua voz. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, porque queremos ouvir a Tua voz, e fale com cada um de nós de uma maneira clara, de uma maneira expressiva. Fala conosco de uma forma desembaraçosa. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, entender a Tua voz, compreender o que Tu diz na Tua palavra. Abre o nosso entendimento, nos dá entendimento, para nós contemplarmos além da letra ao Senhor mesmo, esse gracioso Senhor que nos amou tanto, esse amado Senhor que fez tudo por nós, que suportou na cruz a Tua ira, e ali na cruz do Seu corpo santo, Ele destruiu o nosso pecado, Ele nos levou à morte junto com Ele, e nos deu a Sua vida pela ressurreição. Como somos gratos ao Senhor. Hoje nós sabemos que o Filho está em nós, nós estamos no Filho, o Filho está em Ti, Pai. Ele nos levou para esta relação de comunhão com a Trindade. Muito obrigado, Pai, porque podemos chamá-lo de Pai, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nosso Pai que é um Pai tão gracioso, tão amoroso para cada um de nós. Então te louvamos por isso, Pai. Fala conosco neste momento, queremos ouvir a Tua voz. E em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, na pessoa de Cristo encontra riquezas insondáveis. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que este Evangelho, que é Cristo e a obra que Ele consumou lá na cruz, fala que há riquezas insondáveis. Então, para nós descobrirmos aquilo que não é que nós vamos ter, que nós já temos em Cristo, temos que então perscrutar as Escrituras Sagradas, fazer uma perquisição muito apurada para nós verificarmos o que nós já temos em Cristo Jesus, porque Ele habita em nós, só que muitas vezes está desconhecido ao nosso coração e aos nossos olhos também, porque os nossos olhos eles estão em busca de evidências. Agora, quando nossos olhos estão buscando evidências, é claro que os nossos olhos no campo natural, ele sempre irá buscar aquilo que é palpável, aquilo que é visto. Mas as Escrituras Sagradas, na qual revela o nosso Senhor, fala de uma coisa chamada fé. Fé
é você crer naquilo que você não vê, nas Escrituras Sagradas. Não é quando alguém chega para você e diz o seguinte: olha, Deus mandou te dizer, Ele revelou que você quer, e você começa a acreditar nisso. Não é isso, irmãos. A nossa fé, ela está baseada e fundamentada nas Escrituras Sagradas. Quando nós saímos do campo da palavra de Deus, nós saímos do campo da fé e começamos a entrar no campo do sentimento. Deus disse: eu quero sentir, eu quero perceber, ainda que isto não seja algo patente em nós, mas está latente, subentendidamente em nosso interior. Nós não conseguimos expressar isso, mas está lá dentro. O nosso coração é muito duvidoso. Nós não podemos ter um coração dividido, irmãos. Então o Senhor, Ele trocou o nosso coração, está conquistando todo o nosso coração. Ele já nos comprou, Ele já nos ganhou, Ele já nos conquistou. Mas agora, Paulo diz assim, depois vamos ver o texto, que aquele que me conquistou, eu quero ser mais conquistado por Ele ainda. Então o Senhor tem este trabalho paciente, longânimo, em cada dia mais conquistar o nosso coração para Ele mesmo. É ter um coração conquistado. Então, por isso que Ele vai abrir este poço de tesouro, que é a palavra de Deus, que não dá para nós alcançarmos o fundo, porque Paulo disse assim em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza. Lembra lá de Romanos 11:33? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é um poço inesgotável de riquezas celestiais. Saiu fora da palavra de Deus, você começa a criar conceitos religiosos na sua mente. Conceitos daquilo, eu penso assim, penso dessa forma, mas não é bem assim. Então é um coração dividido. Então o Pai, conquistando o nosso coração, Ele começa a desvendar os nossos olhos, para que então possamos contemplar aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Ele quer que nós conheçamos as riquezas insondáveis que estão em Cristo Jesus. E uma das riquezas, falamos hoje pela manhã, é a riqueza da forte convicção. Eu queria que os irmãos, nós vamos ler muita Bíblia hoje, os irmãos abrissem comigo lá em Colossenses capítulo 2. Quero apresentar aqui uma riqueza, irmãos, uma riqueza maravilhosa demais para os nossos corações. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 2, versículo 2 e 3. Então, por quê? Para a gente desfrutar de todas essas riquezas, necessariamente é obrigatório para o nosso coração termos uma profunda convicção, que ele vai dizer que a riqueza da forte convicção. Colossenses 2:2, a palavra de Deus, ela diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem, não compreender de qualquer maneira, mas compreender de uma forma plena, compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Deus tinha um mistério que foi guardado nas eras e que foi revelado agora em Cristo. O mistério de Deus, Cristo. Qual que é o mistério de Deus? Cristo. Em quem? Em Cristo. Em quem? Todos os tesouros. Observa aqui, irmãos, que na pessoa de Cristo, Ele possui essencialmente todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E Paulo vai dizer aqui no versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou vento de doutrinas, ou pensando que não é desta maneira. O irmão John MacArthur, ele escreveu um livro assim, um livreto muito interessante, que ele também, num capítulo, ele coloca lá naquele livro a suficiência de Cristo, que infelizmente muitas pessoas
pessoas, por não ter uma revelação adequada da pessoa de Cristo, elas são induzidas a buscar em Cristo algo mais. Cristo então se torna para eles insuficiente, mas Cristo, Ele é a nossa suficiência. Cristo, Ele, a palavra de Deus diz lá em Colossenses 2, versículo 9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês sabem o que isso significa? Toda a plenitude da divindade significa que na pessoa de Cristo habita tudo que é divino, tudo que é de Deus, tudo que é celestial, tudo que é do alto, habita na pessoa de Cristo. Então nosso Senhor é muito rico, Ele é riquíssimo. Agora, irmãos, Cristo é a nossa vida e habita dentro de nós. Cristo é o único que nos satisfaz plenamente, onde você não vai ter mais necessidade de nada. A nossa necessidade, por isso que Paulo fala assim: a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor que teis um para com os outros. Então, qual que é a nossa dívida? É amar uns aos outros, amar uns aos outros com o amor que Ele concedeu a nós, o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, aquele texto básico que nós lemos primeiramente de Êxodo 3, versículo 8, nosso Senhor, Ele diz assim, que Ele desceu a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, ou seja, essa terra na qual nós habitamos, Egito, mundo, neste ambiente no qual nós convivemos, nós vivemos aqui hoje, mas não de uma forma que estamos, vamos dizer assim, com nossos pés fincados neste mundo, porque nós não estamos. Porque no livro de Gálatas, Paulo fala que Cristo nos desarraigou deste mundo, ou seja, nos arrancou pela raiz deste mundo e nos plantou na pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, que agora em Cristo nós estamos radicados, plantados em Cristo. Deus nos tirou desta terra, mundo, aqui está muito claro, para fazê-lo subir daquela terra na qual nós estávamos plantados a uma terra boa e ampla. Você percebe que para fazê-lo subir, a vida cristã é uma vida ascensional, é uma vida de crescimento espiritual, conhecendo o Senhor. Então nós já estamos nos lugares celestiais em Cristo, numa posição muito elevada, onde ninguém pode tocar em nós, porque nós estamos em Cristo pela fé. A nossa fé é a nossa fé que irá se concretizar um dia. Por exemplo, lembra quando Jesus curava os enfermos, paralíticos? Jesus primeiro, Ele fazia uma pergunta: você quer ser curado? Ele disse que queria. Você crê que eu posso te curar? Eu creio, Senhor. Então, seja feito segundo a tua fé. Então, ele era curado. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós temos que ter fé, crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, irmão, seja qual for a sua dificuldade, vá para o quarto e ore a Ele, crendo que você está falando com o Deus Todo-Poderoso, que é o teu Pai, e que para Ele, nós sabemos disso, nada é impossível para Ele, tudo é possível para Ele. Irmãos, às vezes nós queremos limitar a Deus dentro da nossa própria limitação humana. Eu não posso fazer, então eu acho que Deus, eu não tenho fé para crer que Ele pode, mas aí que está o seu engano, e eu preciso de crer que Ele é poderoso. Por isso que Hebreus diz assim, Hebreus 11:6, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Jesus, ele diz assim: vocês quando orar, entrem no quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que vê em secreto. Deus, ele é encontrado
O lugar mais gostoso de encontrar é no lugar secreto de oração. Eu sei que a oração comunitária ela é maravilhosa, devemos orar sempre, mas irmãos, cada um de nós deve ter o seu tempo devocional com o Senhor, de conversar com aquele que tudo pode. Irmãos, quando você desenvolver este hábito, quando você de fato começar a entender e a crer que você já tem tudo em Cristo, Paulo diz para nós: Cristo é tudo. Irmãos, nós somos pessoas riquíssimas, ricas de amor, ricas de alegria, ricas de paz, ricas de bondade, de benignidade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio. Tudo isso nós já temos na pessoa de Cristo. São riquezas, irmãos, divinas, que foram colocadas dentro de nós, e que para que elas então possam aparecer em nós, ou seja, para que haja uma manifestação da vida de Cristo em nós, Deus o Pai, Ele próprio, irá criar circunstâncias para nós desenvolvermos as riquezas que nós já temos. Amar aquele que não é amável, alegria, vou insistir de novo aqui, a alegria ela nos tem, Cristo é a nossa alegria. Então, quando Cristo é a nossa vida, eu irei conseguir me alegrar com aqueles que se alegram, porque o irmão ou a irmã conseguiu alguma coisa, uma casa nova, um carro novo, alguma coisa assim, então eu vou me congratular com este irmão, com esta irmã. Alegria é você ter prazer na alegria do irmão, alegria de Cristo, porque, irmão, se tem algo que o Senhor se alegra, é quando nós, os filhos do Pai, do Elohim, do nosso Pai amado, é quando nós então somos tratados, então podemos então nos congratular com aqueles que estão sendo aí, ou tendo bom êxito em tudo aquilo que eles fazem. Isso deve alegrar o nosso coração, isso deve ter motivos, deve ser motivos de alegria para nós. Olha, eu concluí aquilo que eu estava fazendo. Oh, meu irmão, graças ao Senhor, que bênção que é isso. Vamos festejar, vamos celebrar, vamos tomar um vinho juntos. Que maravilha que é isso, né? Vinho, símbolo da alegria, que também tem na terra de Canaã. Nós vamos ver depois. Embora eu sei que hoje não vai dar tempo para nós verificarmos tudo, mas dias novos virão, nós vamos voltar depois e tratar. Mas esse versículo aqui, irmãos, de Êxodo 3, versículo 8, ele é lindo demais. Ele disse assim: olha, fazê-los subir, meu irmão, que coisa linda. Claro que para Deus nos tirar deste mundo, nós morremos para o mundo. Paulo diz em Gálatas 6, verso 14: mas longe esteja de mim gloriar-me no ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, uma vez que eu estou morto para o mundo, Ele me faz ressuscitar juntamente com Ele, me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, para fazê-lo subir daquela terra, mundo, a uma terra boa. Terra boa é Cristo. Aqui, para esses irmãos, era a terra de Canaã, era uma figura de Cristo e a sua plenitude. Mas hoje a nossa Canaã, ela é celestial. Por quê? Porque, irmãos, a figura, a realidade desta terra está na glória, a destra do Pai, e nós estamos nele, mas pela fé Ele habita em nós, pela fé, não pelo sentimento. Eu estou sentindo a presença de Deus, não é assim, irmãos, é pela fé. Eu creio que Ele habita em mim, que Ele mora em mim, que é o Senhor rico e que Ele deseja manifestar as suas riquezas através de mim. Mas não apenas manifestar, Ele quer que eu e você venhamos a desfrutar das riquezas que é Ele, que Ele possui em si mesmo. Entende, irmãos? Não se iluda com riquezas materiais, não. Leia depois o Salmo 73, que você vai verificar que ali Asaf ele tinha inveja daqueles que prosperaram em seu caminho. Eu que sirvo ao Senhor, eu que me dedico ao Senhor. Agora, eu não tenho tantas coisas, mas quando eu vejo os ímpios prosperando financeiramente, materialmente, ele começou a ficar já tão cabisbaixo ali. Mas quando ele entrou na casa do Senhor, ele atentou para o fim deles. Eles descem para as sepulturas tão tranquilos e calmos, mas debaixo do subsolo, irmãos,
há uma eternidade esperando todo aquele que não é nascido de novo. O inferno eterno na vida deles irá se concretizar, se materializar e para todo sempre, e não tem mais como sair de lá, irmão. E não, irmãos, eu penso que, como diz lá no profeta Daniel capítulo 9, aquele texto, eu acho ele tão confrontador conosco, porque se o Senhor olhasse para a nossa geração de cristãos hoje e pudesse dizer uma coisa para nós iríamos dizer como o profeta Daniel: a nós só nos cabe corar de vergonha, porque, irmãos, nós somos pessoas tão displicentes naquilo que concerne a uma vida cristã autêntica com o Senhor. Irmãos, se nós de fato não rogar ao Senhor para que Ele então firme os nossos passos na Sua palavra, nós nunca iremos desfrutar das realidades insondáveis que há na pessoa de Cristo. Os nossos interesses são para este mundo, e essas coisas deste mundo são tão pequenas e inúteis e fracas. Mas aqui, graças ao Senhor, Ele já nos fez subir para uma realidade espiritual. Lá no passado, vocês se recordam que a terra de Canaã, ela foi tomada pela fé. Duas famílias, de dois cabeças de duas famílias entraram em Canaã, na plenitude de Cristo, na maturidade espiritual. Assuntos de maturidade não é para cada um. Aqueles irmãos que não entraram em Canaã, eles eram filhos de Deus em Cristo já. Eles já tinham passado pelo sangue, passado pelo batismo no Mar Vermelho. Eles eram filhos de Deus, eram o povo do Senhor, mas nem todos adentraram na plenitude de Cristo em Canaã. Lembra quando então Moisés pediu para que o povo espiasse a terra? Eles espiaram a terra quantos dias? 40 dias. Se você pode conferir depois, vamos conferir aqui em Números capítulo 13. Números capítulo 13, de 25 a 27. 40 dias eles espiaram a terra, mas eles tiveram medo de entrar nessa terra aqui. O Senhor, Ele sabe tratar com os seus de uma forma tão maravilhosa. Capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 25 de Números. A palavra de Deus, ela diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Essa terra aqui é a terra de Canaã. Eles foram lá para espiar a terra, para ver a terra. Naquela terra já habitava os filhos de Anak, que eram gigantes, Versículo 26: caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Irmãos, o povo, porém, é o contraste. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. De novo aqui o contraste. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, para quem esses homens estavam olhando? Para eles mesmos. Eles viram os gigantes e voltaram os olhos para eles mesmos. Nós não podemos. Deus havia prometido: vou fazer vocês subir daquela terra do Egito para uma terra ampla, que mana leite e mel. Queridos, o mel fala da riqueza vegetal e o leite fala da riqueza animal. Então é uma terra maravilhosa, uma terra ampla, uma terra que fala de Cristo.
Deus prometeu a eles a terra, eles tinham que entrar e possuir a terra, mas sempre vai ter homens e mulheres no meio do povo de Deus que sempre farão oposição àqueles pelos quais Deus move os corações para realizar uma obra de edificação. Sempre terá oponentes. Vamos fazer um encontro de homens, tem pessoas que se levantam contra. Vamos fazer encontro de mulheres, tem pessoas que se levantam contra. Você não está sendo contra seu irmão, sua irmã, está indo contra o Senhor da glória. Por quê, irmão? Mas por que Deus não fala comigo então? Porque muitas vezes você é negligente, você não se importa com o Senhor, você está preocupado com as suas coisas, com as suas realizações terreais. Irmãozinho, muito cuidado. Uma advertência aqui, uma exortação, falando com muito amor no meu coração. Eu creio que o Espírito do Senhor está me levando a isso. O seguinte: cuidado vocês se preocuparem com as coisas terrenas. Vou mostrar o porquê. Abram, por favor, lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 17. A palavra, ela mostra de uma forma tão clara para cada um de nós, ela não deixa, irmãos, não deixa nenhum resquício de dúvida. O problema é que nós, as verdades ouvidas, como diz Hebreus, convém nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2, 1 e 2, está escrito exatamente isso. Agora, irmãos, por favor, preste atenção. Talvez você fique tão preocupado com as coisas terrenas deste mundo. O teu tempo aqui na terra já está passando. Logo, todos nós vamos embora daqui. Irmãos, e por que a gente se preocupa com tantas coisas deste mundo? Olha só o que Paulo diz aqui. Olha que linda exortação. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí ele vai dizer no versículo 19: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o seu estômago, é o seu ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A preocupação de muitos, infelizmente, é só com as coisas terrenas, inimigos da cruz de Cristo. Não é eu que estou dizendo, nós estamos lendo a palavra de Deus. Quando nós buscamos coisas terrenas para o nosso próprio benefício, para ter uma vida confortável aqui na face da terra, não estou dizendo com relação ao nosso trabalho. Cada um tem o seu trabalho secular, tem as suas responsabilidades, devem fazê-lo com responsabilidade como a Cristo, mas não intentando com isto ter uma vida confortável aqui na face da terra, porque não vai ter, irmão. Porque se você é filho de Deus em Cristo Jesus, Jesus disse assim, presta atenção, no Evangelho de João, capítulo 14 e 15, vai falar isso 2 vezes. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se odiaram a mim, também odiarão a vós outros. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os seus domésticos. Podemos ser chamados de Beelzebitas, coisa parecida, né? Beelzebul é o maioral dos demônios. Chamaram o Senhor, ele tem demônio, ele expulsa os demônios por Beelzebul, o principal dos demônios. Interessante que Jesus não se ofendeu por isso, porque Jesus, ele é a própria longanimidade, uma das grandes riquezas que tem oferecido a cada um de nós, que já colocou em nós, já está em nós, fruto do Espírito, é a longanimidade. Você e eu, nós não iremos conseguir
esgotar a paciência de Deus. Percebe? Mas então, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, irmão, se você é um nascido de novo, se você creu na sua morte e ressurreição em Cristo Jesus, vira a página da sua Bíblia aí, vamos para Colossenses capítulo 3. Coisa linda, que contraste maravilhoso, irmãos, que alegria, que doçura que nós temos aqui. A palavra ela diz assim, porque, versículo 1, porque se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas aqui de baixo, não é, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por que eu devo pensar nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra? Versículo 3 vai me mostrar, porque morrestes. Você morreu para quê? Você morreu para o pecado, morreu para o diabo, você morreu para o mundo. Estou crucificado para o mundo para mim, porque vocês, essa palavra morrestes aqui, não fala morreu, morrestes envolve toda a obra da cruz na minha vida. Entende esse versículo aqui, irmão? Porque morrestes, morri para quê? Para o pecado, para Satanás, para o diabo, para mim mesmo, para o mundo, morri. Como disse aquele irmão George Miller, houve um dia em que George Miller morreu, porque perguntaram para ele, qual o segredo do teu sucesso com relação às orações a Deus o Pai? Porque ele se abaixou quase relando ao chão, porque houve um dia em que George Miller morreu. Morri para a minha vontade, morri para o meu desejo de ser grande, morri para os aplausos do povo, morri para mim mesmo, morri. Então, Cristo é minha vida. Irmãos, leia a biografia de George Miller, tem na internet, você vai se encantar daquele querido irmão que conhecia as riquezas que ele tinha em Cristo, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora tem um detalhe aqui importante, irmãos. Por que ele manda buscar as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra? Vamos a um pulo aqui em Tiago, texto conhecido dos irmãos, no capítulo 3, versículo 17. Ela diz assim, me ajuda a achar aquele versículo também, meus queridos irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá de cima, lá do alto, descendo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 17, isso, exatamente, obrigado, irmão. Diz assim, Tiago 1, verso 17, por que buscai as coisas que são de cima e não as que são aqui da terra? Diz assim, então, ele já faz uma advertência aqui, Tiago, ele era o irmão do Senhor Jesus. Tiago é o que nasceu de Maria também, tá? Ele diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva. O que é dádiva? O que é dádiva, irmãos? É um galardão, é um presente, é um ato gracioso de Deus para mim e para você. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então buscai as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo. Que coisa linda! Essa palavra descendo aqui, ela é uma palavra assim infinita, descendo. Você vai ler amanhã, é descendo. Depois amanhã, se você ler daqui 50 anos, se estiver vivo ainda, você vai ler descendo, sempre está descendo, não cessa. Tudo que é do Senhor não cessa para mim e para você, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Que coisa linda!
Que coisa maravilhosa. Então, cuidado com os encantamentos, com as cores deste mundo. Este mundo dá para você muitas coisas, mas depois este mundo cobra. Lembra daquela parábola de Lucas 15, versículo 11? Parábola de onde tinha 2 filhos, que é entendido como a parábola do filho pródigo. Pai, me dá parte da fazenda que me pertence. Então, ele não tinha direito dessa herança, o pai estava vivo ainda, mas o pai gentilmente passou para ele, porque o pai amava seu filho e concedeu toda a sua herança para o filho. E o filho saiu: agora eu vou curtir a minha vida no mundo, meretrizes, uma série de coisas, mas depois, irmãos, o mundo, este mundo nos faz perecer. O mundo dá, mas depois também cobra, e a cobrança é muito dura. A correção do mundo é dura. O mundo, ele nos sufoca. O mundo, ele é opressor. O mundo é o Egito. O mundo é aflição. Como que podemos ser felizes, alegres num mundo onde a aflição, as trevas espirituais estão sempre reinando? Não tem como nós avançarmos, irmãos. Agora, ele abriu o nosso entendimento, trouxe a revelação bendita da pessoa de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nosso Senhor é muito rico, irmão. Ele é riquíssimo e veio para dentro de nós. Então, aquele filho pródigo, acabou o seu dinheiro, ele começou a perecer, a padecer necessidades, a ponto de desejar comer lavagem de porcos. Então ele pensou o seguinte: puxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu que sou filho padeço de necessidade. Mas ele tomou a decisão correta, porque a palavra fala que ele, caindo em si, disse: mas irei ter com meu pai e vou dizer para meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse foi o discurso que ele havia planejado para dizer para seu pai. Então ele foi para a casa do seu pai agora, né, igual aqueles cachorrinhos assim, com rabinho entre as pernas, humildezinho, né, todo cheirando chiqueiro de porco, indo para casa. E o pai, interessante que quando o filho saiu, o pai mandou cevar ali um garrote, ali um bezerro, né? Interessante, irmãos, que quando o pai o avistou longe, o pai pegou, antigamente usava aquelas saias, ele cingiu, puxou para cima e saiu correndo ao encontro do filho. A palavra fala que o pai o abraçou e o beijou, porque o recebeu são e salvo. Então o filho dava aquele discurso já decorado na mente dele. Ele começou o discurso: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele ia falar: trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai não deixou. O pai já disse o seguinte: olha, para o servo, traz aqui uma capa nova para ele, uma vestimenta nova. Vestiu ele. Traz sandálias para o meu filho, porque os escravos, os servos, trabalhavam descalços, somente os filhos que tinham então sandálias. Traz sandálias para ele. E colocou no dedo do filho um anel, dizendo para o filho: filho, você é meu filho, mas você também é o meu herdeiro. Você não perdeu a herança. Querido, você entende o que nós somos em Cristo Jesus? Paulo fala: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que nós herdamos dele, irmãos? Ele. Qual que é a porção de Deus para nós? Ele é a nossa porção. Nós somos a porção do Senhor. Irmãos, quão precioso é o nosso Senhor. Então, nós recebemos o nosso amado Senhor pela fé. Cristo, Ele é o nosso suprimento diário de todas as nossas necessidades, do alimento físico, do alimento emocional e do alimento espiritual. Cristo, Ele é a nossa suficiência, e toda a nossa suficiência vem de Deus. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, que a nossa suficiência vem, outra palavra aqui muito interessante, vem
Sempre Deus tem acréscimos das suas riquezas insondáveis, nunca fora de Cristo, sempre em Cristo, para depositar na sua igreja, no seu corpo. Então, graças ao Senhor por isso. E essa palavra suficiência no grego é ikanote. Essa palavra aqui, ikanote, que significa habilidade ou competência para fazer alguma coisa. Então, tudo que nós, filhos de Deus em Cristo Jesus, nosso trabalho ao Senhor, o nosso serviço ao Senhor é um serviço sem esgotamento, porque nós fazemos na suficiência de Cristo. Quanto mais você faz, quando é dirigido pelo Senhor, mais você vai ter alegria. Ali no seu trabalho você está servindo a Cristo, você tem alegria e satisfação no seu trabalho. Percebe, irmãos? Você faz com amor, o que você está fazendo para Cristo, e o nome dele é glorificado no seu trabalho. Então o Senhor vai lhe dar para você prosperidade material também. Mas aquela prosperidade material é uma prosperidade que passou pela cruz, porque se não passar pela cruz, vai nos corromper. Ou seja, Senhor, Tu colocaste essas coisas em minhas mãos, eu não vou abraçar isso com mão forte, mas com mão leve. Deixa eu mostrar para os irmãos o que isso significa em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, ele vai mostrar aqui de uma forma tão linda, irmãos, tão específica. Ele diz assim, vamos ler aqui a partir do versículo 28, verso 28. A palavra, ela diz assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, diz assim: mas se te casares, com isto não pecas, e também se havires de casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Irmão, então é o seguinte: todo casamento, não vai aqui os jovens que vão se casar ainda, né? Tem um recado para vocês da parte do Senhor muito interessante. Vocês terão angústia na carne, tá bom? Não esqueça disso, irmãos, porque casamento é um local onde muitas vezes, neste campo do amor, que é o casamento, Deus então de alguma maneira vai nos lixar, vai gerar angústia. Não sei como, depois vocês podem contar para mim as angústias que vocês têm passado, os casados aqui, porque eu também tenho passado as minhas angústias, minha esposa também tem passado as suas angústias, todas as mulheres e homens aqui casados têm passado as suas angústias no casamento. Muitos irmãos que vão se casar também vai passar por angústias no casamento, né? Mas isso, vocês têm que pegar isso, irmãos, e devolver ao Senhor. Vocês falam: Senhor, para que isto? Então Ele vai amorosamente transformar, ou seja, Ele vai gerar uma angústia para tratar com o homem ou a mulher, e depois Ele vai transformar isto em bênção para você. Você vai ter experiência. A palavra experiência no grego é caráter aprovado. Percebe? Os homens que têm caráter aprovado são homens e mulheres que passaram por experiências angustiosas. E aí ele diz o seguinte: isto porém, versículo 29, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Então, é o seguinte, é mais ou menos assim. O irmão Steve Kong, ele disse em um dos seus livros, que quando você casar, e muitos irmãos também já pregaram sobre isso, quando você casar, Deus lhe deu uma esposa para um dia apenas, e até que a morte os separe, porque lá na glória não se casam nem se dão em casamento. Aliás, você vai ficar tão encantado com o teu Senhor, que você nem vai se lembrar, pela alegria que você possui ali, em contemplar o Senhor da glória, porque a palavra fala em Isaías: o
Os teus olhos verão o Senhor na sua formosura. Aquele facho de glória estará brilhando sobre nós, porque a palavra fala que o Cordeiro será a tua luz perpétua. Lembra quando Pedro ficou tão encantado no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João: nós iremos contemplar esta glória do Senhor eternamente. Então, não pegue com mão forte, percebe? Você que é esposa, não sufoque o teu marido. Você que é mulher, você que é marido, não sufoque a tua esposa. Seja um homem e uma mulher gracioso, porque você está expressando Cristo. Cristo é a nossa vida, e temos graça para todas as coisas. E eu estou nessa escola, irmãos, nessa escola. Embora que hoje em dia as coisas estão ficando muito difíceis, irmãos. Você pouco vai ver pessoas se casando. As pessoas querem fazer contrato, morar juntos, tudo isso é fornicação, é pecado diante do Senhor. Tem que casar, tem que testemunhar publicamente. Então eu fico pensando, como se alegra o coração do nosso amado Senhor quando Ele vê o noivo e a noiva. Eles entram no local, qualquer local para se casar, e se casam, e depois saem marido e mulher. E eu penso que há alegria diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o marido está tipificando ali a cabeça de Cristo, e a noiva na igreja. Cristo está esperando a noiva já há mais de 2000 anos. Então, quando vai se casar, o noivo entra primeiro e espera a noiva. Então a noiva vem de encontro ao seu noivo, e de repente os dois se viram assim. Eu acho muito interessante casamento, porque vemos recentemente aqui um irmão que casou, vou falar quem é, vestiu todo de azul e ela de branco, né? Mas quando aquela bichinha apareceu ali na porta do templo, ele ficou batendo o pé, lágrimas vertendo, e se a gente via, eu comecei a olhar para lá, porque não chora, né? Que alegria! Se esse homem que é tão falho, quando viu a sua noiva, chorou de alegria, imagina, meus queridos irmãos, como deve ser para o coração do nosso amado Senhor, quando a igreja estiver preparada, quando a igreja amar o seu noivo, quando a igreja desejar o seu noivo, ela vai ter um maranata no seu coração. Ora, vem, Senhor Jesus. Aí o noivo virá de encontro com a sua noiva e nos levará para a glória. E assim, diz o apóstolo Paulo, estaremos para sempre com o Senhor, para desfrutar da pessoa de Cristo, vivermos eternamente com Ele, irmãos. Mas, então aqui, pegue com mão leve. Vai pensar igual aquele homem lá, tem uma história, uma pilhéria que é contada, dizendo o seguinte, que o homem morreu, 60 anos de casado, ele morreu e foi para o céu. Diz que chegou lá no céu, ficou perguntando lá, minha esposa, quando é que vai vir? Calma. Um dia ela morreu e foi. Quando ele viu ela vindo, meu amor, mas que bom que você chegou. Pera aí, foi até que a morte nos separe. Não tem mais aqui casamento. No céu não se casam e não se dão em casamento, porque nós vamos contemplar o Senhor. Nós vamos, irmãos, ouvir da boca do nosso próprio Senhor. Uma palavra que sair da boca dele será suficiente para nós vivermos 10 anos louvando por aquela única palavra que saiu da boca dele. Irmãos, esse deve ser o nosso desejo. Nós temos o falar de Cristo nas Escrituras Sagradas. Irmãos, o problema é que nós nos familiarizamos demais com a palavra de Deus, e nós temos ela como alguma coisa comum. Não é comum. A Bíblia é a palavra de Deus, viva, eficaz, cortante, perfurante, consoladora. Porque a palavra de Deus nos consola, porque é o Senhor, a realidade da palavra, que nos consola, nos conforta em toda a nossa tribulação. Vamos passar pela tribulação, mas temos conforto da palavra, que é o próprio Senhor habitando em nós. Como nós precisamos, irmãos, conhecer o Senhor. Então, essa palavra suficiência no grego é ikanos, que significa habilidade ou competência para fazer algo na dependência de outro,
como Jesus disse lá em João 15,5, lembra? Porque sem mim nada podeis fazer. Se a nossa suficiência vem dele, toda habilidade, toda capacidade, até para o homem ímpio, eles não sabem disso, mas ele trabalha com seus braços, escrevendo, digitando, na lavoura, nas empresas, porque o Senhor o sustenta. Olha só, abram comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Muito interessante aqui, irmãos, esses versículos. Diz assim, vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 25. Olha que coisa linda. Aqui, Lucas, escrevendo, inspirado pelo Espírito, disse o seguinte: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo, Senhor, é quem a todos dá vida. Qual vida que Ele dá para nós? Ele mesmo vem para dentro de nós, sendo a nossa vida, nos dando vida. Ele mesmo é a todos quem dá vida. Agora, para o ímpio, Ele dá vida no sentido aqui de um sopro. A criança já nasce com um sopro das vidas dentro dela, mas se ela não nascer de novo, um dia esse sopro, seja 70, 80, 90, 100 anos, esse sopro ela vai. Tiago fala assim: o que é a vossa vida? É como um sopro que logo vai, se dissipa. Estão me compreendendo? Então, da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e porventura, tateando posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele nos movemos, vivemos, movemos e existimos. Sem mim nada podeis fazer. Nele tudo subexiste, ou seja, tudo é sustentado por Cristo. Hebreus 1,3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta tudo, irmão. É o nosso amado Senhor. Então, quão rico Ele é para cada um de nós. Irmãos, nós vamos parar por aqui. Domingo que vem nós vamos avançar um pouquinho mais, para vermos assim que hoje nós ainda não entramos sobre os frutos da terra, para ver cada uma delas é a figura de Cristo. Mas domingo, se Deus quiser, o Pai vai nos dar graça para a gente então continuar nesse assunto que é de fundamental importância para nós, a Igreja do Senhor. Amém? Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, te damos graças pela revelação bendita do Senhor Jesus Cristo em nós. Obrigado porque Ele fez tudo por nós e veio ser o nosso tudo. Te damos graças pela sabedoria, pela inteligência e pelo entendimento que o Senhor tem dado a cada um de nós também, Pai, para conhecermos o nosso Senhor. Ele é o verdadeiro Deus da vida eterna. Nele nós estamos, Ele está em nós. Pai, nós colocamos os cuidados dessa semana nas Tuas mãos. Vá na frente, Pai, e seja também a nossa retaguarda. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós aqui nesta noite e sobre toda a Igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.